Olá, estamos de volta com o programa Conexão da TV Viking, um programa que é feito para você que é micro, pequeno, médio empresário, para você que está empreendendo, que tem um negócio, um profissional liberal que aí tem o seu negócio também e para você também que quer empreender. Aqui a gente traz conteúdo, informação, a gente traz pessoas que podem falar de algo que vai valer a pena para você. Hoje eu estou aqui novamente com meu amigo Ricardo Rocha. Olá, pessoal. Eu sou Paulo Milreu e trouxemos uma convidada super especial, Célia Filetti. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos lá. A Célia, ela trabalha com finanças pessoais. Você, empresário, está cuidando bem das suas finanças pessoais? Existe aí, Célia, uma relação onde o empresário cuida bem das finanças da empresa e não cuida tão bem das finanças pessoais? Ah, sempre. A visão é mais para o negócio do que para a vida pessoal. Porque tem uma mistura, né? Eles misturam a vida pessoal, financeira com a vida da empresa e da empresa com a pessoal. E normalmente o foco maior é para a empresa e não para a pessoa. E isso torna-se um vício e quando chega num determinado estágio já não tem quase o que fazer, aí... Tudo bagunçado? Tudo bagunçado. Mas não tem o que fazer ou tem o que fazer? Tem o que fazer, desde que a pessoa tenha realmente esse interesse, tem que partir dela, não adianta a gente ficar falando e fazendo propaganda. Ela tem que sentir essa necessidade e começar a ver desde o seu passado o porquê que ela chegou nessa situação. Não só a situação de compra e venda ou má administração dos recursos, mas o que leva ela a gastar mais ou a comprar pior, a não fazer conta mesmo daquilo que ela pode, daquilo que ela deve, daquilo que ela necessita. É um consumo desenfreado. Tá? Tem pessoas que, na conversa, a gente observa que o que levou ela a gastar mais do que devia ou a comprar mais do que ela precisa vem do passado. Então, coisas assim, eu não tive no meu passado, hoje eu quero dar para o meu filho. O meu pai não tinha, então hoje eu quero ter. E ela começa a essa compra sem planejamento e aí começa os problemas. Então, para se adequar financeiramente, ela precisa primeiro ter o desejo, ela tem que querer isso, e nós temos que gastar ou investir algumas horas para descobrir o porquê que ela consome dessa forma. O porquê que ela não olha para as finanças dela, e sim para a finança só de empresa ou só para o social. Então, as primeiras horas de consultoria, ela é mais para identificar o porquê que a pessoa age dessa forma do que realmente buscar a solução para ela. Na verdade, Célia, na minha área, que já é finanças empresariais, eu percebo assim, que realmente tem muita situação em que o empresário mistura a vida pessoal com a vida empresarial dentro da mesma conta, ou seja, dentro da própria conta jurídica, ele faz as retiradas da vida pessoal Passa dele. O cartãozinho de passa débito, passa o cartão de débito da empresa, mas para consumo próprio, né? Para uma viagem, para um lazer, mas utilizando do fluxo de dinheiro que está na empresa. Ou seja, ele não tem uma programação de retiradas correto, porque obviamente essa retirada faz parte, se ele é um empresário, ele vai ter uma parte daquela retirada, ou seja, ou o prolabore dele programado para que ele faça uma transferência para a conta física dele. Só que isso não acontece. Essa transferência para a conta física, né, que já fica uma situação mais condicionante, ele não consegue fazer. E eu vejo assim, na questão de finanças pessoais, se ela não tiver um bom planejamento nessa questão pessoal, ela vai afetar diretamente o negócio dela. Com certeza. Porque eu tenho já peguei muitos casos de consultoria empresarial em que a empresa estava num processo de falta de caixa por conta do descuido da vida pessoal do empresário. Né? Ele não tinha controle do que ele retirava. Quando a gente fazia um levantamento e apresentava, você está retirando tanto, ele não acreditava. Não é possível, Ricardo, que estou tirando isso. Exatamente, você está tirando tudo isso daqui. Por conta de uma falta de planejamento do orçamento da casa dele, a empresa lá tinha sobra de caixa e quando Embolava toda a empresa. Embolava, e aí adquiria alguns financiamentos junto a bancos, em nome da empresa, para financiar a vida pessoal. Quer dizer, eu acredito que esse assunto seu, que é a sua especialidade, é fundamental para o empreendedor, o empresário, tomar conta da vida pessoal, do controle orçamentário de casa, para justamente não afetar os negócios da empresa. Porque tem muita empresa que está sofrendo por conta do descuido da vida pessoal do empresário. O que acontece é assim, eles têm uma retirada, como o Ricardo falou, eles têm uma retirada da empresa.
Então, é um valor X. Só que aquele valor é para consumo pessoal e não da casa, do movimento. Então, eles têm uma retirada, que vamos dizer, que fica no banco para eles, e os cartões que usam para todas as outras despesas. Com carro, eles compram um carro no nome da empresa, e nada disso é computado na vida pessoal. Quando entrou nessa crise que a empresa deixou de faturar o valor que era anterior, afetou toda a vida pessoal. Só que, como ela já está habituado a tirar todo aquele valor, então ela praticamente entrou em endividamento pessoal e levou a empresa ao endividamento. E os dois juntos é uma complicação. Dá para resolver? Dá para resolver, desde que ela tenha consciência e abra mão de algumas coisas. E quando você vai tratar dessa situação, então, estamos falando bastante de um empresário aqui, que é o nosso público, e ele tem uma relação, ou a empresária, né? Ela tem uma relação com a empresa onde acaba misturando o dinheiro da empresa e dela, mas ela traz para a casa dela, onde tem marido, esposa, filhos. Como é que fica essa relação para toda a família entender esse processo? O casal tem que começar junto. Tem alguns casos que não dá para fazer com um só. Ou vem a família, começando com os pais, e depois, dependendo da idade dos filhos, já traz os filhos junto. Sozinho não dá, porque existe essa relação do desejo de um, da necessidade do outro. Se eles não se convergirem, não dá para fazer. Não dá para fazer, porque cada um vai trabalhar para um lado. O que mudou nesses últimos 6 meses é o desejo de mudança. E isso as pessoas estão fazendo. Já entrou para a era do minimalismo mesmo, o que eu preciso, o que é necessário para mim, o porquê que eu estou fazendo isso, o que nós podemos deixar de fazer para ter uma estabilidade e adquirir outras coisas que realmente é necessário. Tem um casal que eu atendo que eu achei muito interessante, eles são muito unidos, isso ajuda muito. E eles têm desejos comuns. E o que menos eles querem mexer é na educação dos filhos. Isso é base, porque eles não abrem mão da educação dos filhos. Ótimo, então nós temos algo que nós não vamos mexer, ou momentaneamente não vamos mexer. Todo o resto eles não têm... Pode mudar, pode vender a casa, pode tirar o seguro, posso ficar sem carro, posso andar de ônibus. Então, quando o casal ele tem essa visão e tem essa vontade, o que normalmente se demora 1 ano para conseguir, esse vai conseguir em 6 meses. Porque eles têm, convergem as necessidades, os desejos e o querer das coisas. Então, para esse vai ser fácil. Mesmo que eles tenham que abrir mão de um imóvel, eles abrem normalmente. A mulher diz, eu abro mão da casa, eu posso ter uma casa menor. E o marido diz, eu posso abrir mão do carro. Eu posso ter qualquer carro que me leve e me traga, eu não preciso necessariamente desse. Então, a hora que você tira um pouco essa carga e começa a pagar os juros que estão altíssimos, que eles estão gastando muito em cartão de crédito, juros de cheque especial. Então, não é vender uma casa e não fazer nada com ela. É parar de ter um gasto mensal com aquela casa e ter uma casa menor que fica adaptada à realidade deles. É ter um carro não tão velho, que vai dar despesa, mas um que apenas atenda a necessidade deles de momento e sair daqueles financiamento alto. Porque eles pagam financiamento e entra um cheque especial. E é para entrar num outro ritmo de vida financeira, de exatamente, gestão só que com planejamento. Mas para chegar numa situação dessa, é uma mudança de atitude muito profunda, né? Porque você vê situações que a pessoa está acostumada com aquele padrão, o status, né? E aí se vê numa situação que ele tem que mudar tudo aquilo. Ou seja, o acordo do casal tem que ser muito profundo. Porque às vezes uma pessoa está com predisposição para mudar e a outra não quer largar o osso, vamos dizer assim. Eu fico imaginando, por isso que eu perguntei, a relação entre tem os dois não são da mesma área, por exemplo, os dois não são do mesmo tipo de trabalho. Um está empregado numa empresa, outro é empresário, ou vice-versa. Um é profissional liberal e o outro tem uma empresa. São CLT, outro são relações diferentes que você vai ter que se encaixar nisso, né? Mas é muito difícil e é bem isso que você falou. Só que tem uma coisa, as pessoas acham que só fazer aquela planilha ou trabalhar com um aplicativo, que aquilo tudo resolve. Se você tiver tudo isso e não usar essa informação, não vai resolver nada. Só que quando você tem um casal e os dois olham para aquela situação, ele pode ser empreendedor, ela pode ser CLT ou vice-versa. A hora que eles olham para aquilo, a concepção muda. Principalmente quando você pega todos os juros que estão sendo gastos, tudo aquilo que eles poderiam estar usufruindo daquele dinheiro e não estão.
a coisa muda, Paulo. Quando o externo, né? Porque eles O não externo. conseguem enxergar. Quando Exatamente. aflora aquilo lá através de Números. indicadores ali, Indicadores. aquele, nossa, é isso que eu estou pagando? Exatamente. Entendi. Às vezes não sabe quanto ele está É a gastando em cada uma mesma das coisa coisas, nas né? empresas. É igual. uma pessoa física, ela pode ser considerada uma empresa. Eu sempre digo isso, Sim. porque nós, enquanto pessoas físicas, nós temos todas as obrigações de uma pessoa jurídica. Nós pagamos impostos, nós temos, muitas vezes, funcionários. Você tem tudo que uma empresa jurídica tem, só que de uma outra forma, com outros encargos. Só que na jurídica, você tem funcionários trabalhando, você tem sistemas operacionais que te ajudam, e na vida pessoal, não. Mesmo porque nós dedicamos de 10 a 15 horas para o trabalho e 0 horas para o lado pessoal. Então, quando a gente monta toda essa planilha, quando a gente senta para conversar, mostra esses indicadores e aonde está indo o dinheiro deles e por que eles não estão vivendo bem, a coisa muda. Muda, é de uma forma ainda lenta, mas nos últimos 6 meses dá para observar que as coisas começaram a se movimentar, as pessoas começaram a mudar, e isso eu acho muito produtivo. E aí a questão, parte daí, é permanecer assim, né? Continuar. Permanecer assim. E uma outra... Continuar que é o desafio, porque às vezes a pessoa ela consegue, nossa, regularizei as contas de casa. Vamos gastar agora, vamos para a praia. Vamos para a praia passear agora, vai comemorar. Começa tudo de novo. Mas aí é que eu disse que, por que nós temos que descobrir o porquê que ela está assim hoje? Que é lá do passado. Muita coisa vem do passado. Você vai ter que fazer um processo de regressão. É um processo de regressão. E ela Voltar começa lá. a identificar onde ela se perdeu. E ela não vai fazer de novo. Se ela entendeu aonde ela se perdeu, ela não faz de novo. A sua especialidade agora, onde você especializa, é a psicologia, então. Não, Vai ter que ir com lá Porque você vai ter que psicológico aí. compreender. Paulo, tem casos que a gente tem que encaminhar para o especialista. Porque é uma coisa travada, você descobre que vem realmente de um passado e que eu não sou psicólogo, não tenho como atuar nisso. Então, nós temos que encaminhar para um profissional. Mas que a conversa, o investir horas com essa pessoa para mudar a condição financeira dela é essencial. Antes, o que eu ficava 2 horas com uma pessoa, hoje eu posso reservar a manhã inteira. Porque não consigo fazer em 2 horas. Eu não consigo. E não é mais só consultoria, é assessoria. Às vezes a pessoa, para ela botar a mão na massa ali junto. conseguir encerrar uma conta bancária, como aquela Você conta junto. vem há 20 anos, ela não consegue ir lá e se desprender daquilo. Ah, porque eles gostam de mim, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tem que ir junto e falar assim, é agora, nós vamos encerrar agora. E tem pessoas que o cartão está comigo, todo o fechamento daquela conta está comigo. Por quê? Porque ela não consegue. Sozinha ela não consegue. Quando a gente começou a falar de crenças, de algo que está no passado, significa que há uma necessidade premente de trabalhar isso na educação das nossas crianças, dos nossos Com certeza, filhos. com certeza. Não é? Porque imagina São as crenças como é que está a limitadoras. cabecinha das crianças com pais que estão agindo dessa forma. Como é que você está, então, dando exemplo para o seu filho, né? Então, quer dizer, há uma necessidade de começar a trabalhar essa A educação base. financeira tem que começar lá atrás. Tem que começar na infância, dentro daquilo que eles conseguem. Porque a escola não entender. traz isso. Não, mas tem que trabalhar dentro de casa. Só que quando os pais estão muito desorientados, isso transmite para as crianças de uma forma negativa. Tá? Então, essa mudança de comportamento hoje é importante para nossas crianças no futuro. Com a própria mesada que o filho ganha do pai, da mãe, né? Já começar a educar ali como gastar, como controlar, quer dizer, começar dessa base. Algumas escolas, poucas, dá conta nos dedos, têm um trabalho desse, mas ainda está muito tímido. É muito tímido, perto muito do universo tímido. que nós temos aí. Agora, Exatamente. essa questão de orçamento familiar, voltando para o lado das empresas, já peguei casos em que a consultoria parou nesse momento. Foi quando a gente identificou que... Não mexe na minha casa. Exatamente, é isso aí, Paulo. Foi quando a gente identificou, fez um diagnóstico que as retiradas que os sócios faziam da empresa, a empresa era muito além do que a empresa poderia pagar, ou seja, os juros que a empresa estava pagando em decorrência essas retiradas eram altas, né? Então a gente identificou isso e começou a atuar, não a fazer um trabalho de consultoria na vida pessoal do empresário, mas já foi um alerta e programar uma redução disso. Vixe, isso daí foi o momento que teve que parar. Mas Porque como- a pessoa não conseguiu desapegar, mas eu não vou conseguir, mas tem a minha mulher que eu tenho que conversar com ela, e a gente tem a chácara, tem isso, tem aquilo, e aí foi um ponto em que não avançou mais. A gente teve que falar, ó, não tem mais o que fazer.
depender muito da atividade e da mudança da pessoa. Então, são pontos críticos. A gente encontra situações muito críticas o apego ao material, ao status, e a pessoa não consegue verificar, ela não consegue enxergar ainda que aquilo está afetando o negócio. E tem um hábito é também, né? Mas tem um o hábito status. também, né? Eu vou todo ano para, sei lá, alguns para a Europa, outros para a praia, outros para o Nordeste. Eu vou todo ano. A chácara que nós temos para ir final de semana. o O rancho. caseiro, o rancho. Não, isso é um fato. Que às vezes não é o difícil mudar. status, né? Porque assim, isso já foi agregado como parte da minha vida. Minha vida é assim, né? E ter o rancho não é Pra status, sair mas do- é que eu pra vou baixar com a minha o família nível ali, lá. O bom é que o jovem mudou. O jovem hoje, para ele ter carro ou não, já não Cada é vez mais... menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Ele investir em imóvel, para ele, se ele morar aqui Também ou morar não. lá, Ele quer tanto mobilidade, faz. mas ele quer não mobilidade. quer. Ele não Perfeito. quer ter um carro e ter uma casa. Ele quer mobilidade. O que ele precisa é o seguinte: eu quero morar perto do meu trabalho porque eu quero ir a pé ou de bicicleta. Então, isso já mudou. Eu não vou comprar esse imóvel hoje porque eu não sei quanto tempo eu vou trabalhar nessa empresa. Não sei se eu vou Isso ficar tudo aqui nessa mudou. cidade. E o que é diferente dos casais tradicionais hoje, ele mora num extremo da cidade e tem um filho no outro extremo da cidade. O que ele gasta em tempo e despesa com manutenção de carro, combustível, chega a ser 15, 20% do seu rendimento. Nossa. Só nesse é muita coisa. Sem deixar um empreendedor que fica 3 horas no trânsito hoje, ele está deixando de produzir. Claro. São horas que ele não está vendendo, horas que ele não está improdutivas. produzindo, são horas improdutivas. Então, isso é demorado? É demorado, mas as pessoas começaram a reagir e os empresários começaram a reagir também. Hoje, os empresários, eles nos chamam para fazer o acompanhamento das finanças dos seus funcionários. Por quê? O funcionário chega melhor para trabalhar, ele produz mais, ele quebra menos equipamento, ponto. ele está faz mudando. diferença, né? E isso faz muita diferença. A falta no trabalho diminui muito. Então, o empresário está começando a não Começa só a valorizar, investir. o funcionário vai valorizar aquilo que ele está ganhando e o quanto que a falta de programação e controle dele Exato. na vida particular pode afetar também o rendimento Afeta- dele e a empresa, a produtividade. afeta a empresa. E esse é um ponto importante, né? Porque ele pode estar endividado, ele fala, nossa, agora eu vou ter que tirar minha filha da escola particular, colocar na escola estadual, ele muito chega mal desmotivado pra no trabalho. Exatamente, Isso. Não, exatamente. e esse é um ponto importante que eu sei que a Célia faz, porque falamos agora há pouco que a escola não assume esse papel de cuidar da educação financeira, mas as empresas vêm, As empresas aos estão poucos, fazendo. ocupando esse espaço Sim. que é trazer educação importante. financeira para os seus colaboradores para que eles trabalhem melhor. Como é que é, como E é, eles que é trabalham feito isso? também dentro de casa. Então, é uma corrente. O empresário investe no funcionário, que investe dentro de casa, e isso começa a retornar para o funcionário e para a sociedade. Muito Porque bom. tem muitos empreendimentos que as pessoas compram, não pagam, são empreendimentos pequenos, que nem, lojas pequenas de bairro. Se uma pessoa compra e não paga, ela acaba se quebrando sozinha. Porque ela não tem como arcar com as despesas dela, com os custos dela também. Então, é uma cadeia e isso tem que mudar, está mudando, mesmo que ainda de uma forma lenta, mas eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter uma mudança muito grande de comportamento. Essa lei da terceirização, se ela tem alguns pontos que são ruins, ela tem alguns pontos que são favoráveis, para a pessoa, não enquanto funcionário, mas para ela ter o conhecimento. E eu sempre falo que a educação financeira, ela começa com o autoconhecimento. A planilha é uma ferramenta, o consultor é uma A ferramenta. ferramenta não vai ajudar se ela não conseguir utilizar e Se você- interpretar aquilo lá, né? Uma planilha bem elaborada e não utilizada é a mesma coisa que um prato de comida sem ser consumido. É isso aí. Tem o mesmo efeito. É isso É aí. o mesmo efeito. Eu conheço pessoas que têm uma planilha ótima, que já me serviu até como exemplo, só que ela comprou 2 carros financiados nos últimos 2 anos e gastou mais de 80 mil em juros. Então não adianta nada ter uma planilha. Hoje ela gastou 80 mil em financiamento, só pagando esses financiamentos, o carro vale 50, o que ela tem hoje, e ela colocou dinheiro bom numa coisa que hoje é ruim. Então a planilha não serve de nada se você não usar aquilo como uma informação Interpretar, e uma tomar atitude. decisão. Então, dá para mudar? É doído? É doído. Eu também não gostaria de sair de um patamar e descer. Mas às vezes é necessário que você desça para encontrar Sim. o seu ponto de equilíbrio e ver aquilo que realmente é importante. Para algumas pessoas é ter um carro bom, para outras é viajar. Muito bom. E aí, nós vamos indo. Excelente. É um tema
também que dá... Dá para fazer capítulo 2, capítulo 3. O retorno, a revanche. Você que trabalha mais com as finanças das empresas, quando você estiver lá, observe como que está essa situação dos funcionários dela e por que os funcionários não conseguem levar a economia para dentro da empresa. Ele não consegue levar a economia para dentro da empresa porque ele não conhece nem a economia própria. Isso é... Talvez isso te ajude. Na verdade, isso daí já é certo, né? Não precisa nem entrar tanto no detalhe do diagnóstico. É procurar convencer o empresário a, de repente, fazer um programa com os colaboradores, porque sem dúvida nenhuma isso... E por isso, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui ou aqui, no Facebook, no YouTube, os contatos da Célia, para você poder saber como ela trabalha, o que ela faz, como é que ela pode te ajudar, empresário, a melhorar suas finanças pessoais. E vamos ficar por aqui mais um programa Conexão da TV Viking. Eu, Paulo Milreu, meu amigo Ricardo Rocha. Pessoal, até a próxima programação. Célia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. E voltamos aí na próxima semana com um tema fantástico que vai ajudar você, empresário, a melhorar o seu negócio. Um grande abraço, até mais.